Boa tarde, eu sou Verônica Almeida, repórter de política aqui do Jornal do Comércio, e estou hoje aqui para conversar com vocês sobre a história do procurador Pedro Jorge de Medo e Silva, né? Quem viveu nos anos 80 deve recordar que o procurador foi o responsável por denunciar os envolvidos no escândalo da mandioca. Foi uma fraude milionária, né, que atingiu o Banco do Brasil, e esse procurador ele foi assassinado. Estão completando exatamente 35 anos da morte dele, agora no mês de março. Aliás, já houve, aliás, foi no dia 3 de março, né, o aniversário da morte do procurador, e nós estamos hoje aqui com o chefe da Procuradoria Regional da República, Dr. Marcelo Alves, e com a jornalista Ana Cláudia Dolores, né, para falar um pouco sobre um documentário que está sendo lançado, que relembra essa história do procurador. Nós vamos ver agora um trecho desse documentário e depois iniciar o debate. Eu vi ele de manhã, na hora do almoço, cheguei do trabalho, ele ia saindo, me deu um beijo na testa e aí eu não vi mais. Pedro Jorge era uma pessoa realmente surpreendente, um jovem dinâmico, um advogado brilhante. Quando ele começou a fazer o processo, indicando pessoas como criminosos, essas pessoas começaram a dizer: vamos lhe matar. O Ministério Público Federal daquela época, de 82, é completamente diferente do Ministério Público Federal de hoje. Dolores é jornalista, né? Trabalha na assessoria de comunicação da Procuradoria Regional da República aqui em Pernambuco, e junto com Cláudia Holder, né, dirigiu todo esse documentário. E aí a gente vai conversar agora um pouquinho com ela para saber como é que foi esse trabalho, né? Dolores não era nem nascida quando o procurador faleceu. Né? Então, assim, resgatar uma história de 35 anos, né? Eu queria saber, assim, como é que vocês fizeram esse trabalho, as dificuldades que vocês tiveram. Primeiro, boa tarde, Verônica. A gente está muito feliz nessa oportunidade de poder falar sobre esse trabalho, porque, de fato, esse trabalho, essa história não é uma história que pertence ao MPF, né? É uma história que faz parte, pertence à sociedade, assim como outros episódios, né, da história de Pernambuco, da história política, inclusive, de Pernambuco. Esse episódio, ele marcou também essa história, porque foi o primeiro caso de um procurador assassinado em decorrência do seu exercício profissional. Então, assim, no início da década de 80, né, quando se vivia ainda um contexto de ditadura militar, né, Pedro Jorge, ele teve a ética, o compromisso de fazer o trabalho dele, denunciando os envolvidos no escândalo da mandioca, e acabou sendo assassinado a mando de um dos denunciados, né, que é o ex-major Ferreira, né, uma figura tão conhecida, né, por ter envolvimento também em outros episódios de violência, né, inclusive na época da ditadura militar. Então, o Pedro Jorge, ele foi vítima, né, dessa falta, né, de apoio, de estrutura, e fazer esse trabalho, na verdade, foi assim, muito gratificante. Em primeiro lugar, porque é o conhecimento da nossa própria história. De fato, eu não era nascida na época, né? O assassinato foi em 82, eu sou de 83, então, assim, quando eu vim tomar conhecimento desse caso, na verdade, foi já enquanto jornalista, né? Já estou aí na imprensa há mais de 10 anos, e, de fato, se falava muito, né, do escândalo da mandioca. E como eu ingressei lá no MPF, então, junto com Cláudia Holder, que já estava na instituição já há mais tempo, então a gente conversou sobre isso. Cláudia Holder lembrou bem que esse ano estaria completando os 35 anos, né, do assassinato, e era um caso que não estava sendo mais nem tão falado, e em tempos de tanta corrupção, de tantos casos das denúncias, a gente pensou, acho que a gente tem sim que resgatar, primeiramente enquanto, como a gente faz parte dessa instituição na qual ele trabalhava,
E também porque nós somos pernambucanas, somos da área de comunicação e nós pensamos que seria interessante, seria muito importante deixar esse legado, né, que é o registro dessa história, principalmente para essas novas gerações. Quantas entrevistas vocês conseguiram fazer? Inclusive tem um depoimento da mãe do procurador, né, que faleceu o ano passado. Como é que vocês conseguiram fazer isso? O total são 15 entrevistas, né, no documentário. Ele é uma média-metragem, tem 41 minutos. E essas entrevistas elas começaram a ser feitas em dezembro, né, do ano passado e terminaram agora em janeiro. Então foi um trabalho assim, feito num tempo muito curto. Foram 104 dias entre a primeira entrevista e o teste do documentário no Cinema São Luís. E uma das entrevistas, de fato, com a Dona Heloísa, a mãe de Pedro Jorge, ela foi feita em 2008. Cláudia Roder, numa oportunidade lá na própria Procuradoria, ela teve um trabalho lá em Alagoas e já vislumbrando a possibilidade de fazer um documentário no futuro, ela fez esse registro. Ele está muito bom, a gente conseguiu melhorar a qualidade, né, de som, de áudio devido ao tempo. E essa entrevista está sendo aproveitada assim também no documentário. E o que vai ser feito desse documentário, né? Ele é apenas um documento que vai ficar guardado numa videoteca do Ministério Público Federal ou ele vai ser mostrado para a sociedade? Qual é o objetivo aí? Bom, o objetivo realmente é que essa história ela perpetue, ela seja de conhecimento de toda a sociedade. Então a gente vai ter essa primeira exibição, que é o lançamento do documentário no Cinema São Luís, na próxima segunda-feira. Então, o filme começa às 19h30, mas às 18h30 a bilheteria do cinema ela é aberta e tem 300 ingressos gratuitos que o público pode retirar. E após a exibição do filme vai haver também um debate com alguns dos entrevistados no documentário. E após esse lançamento, a nossa ideia, a nossa intenção é divulgar, né, levar esse documentário para outras instituições. Então, instituições públicas, podem também nos procurar universidades, outros órgãos públicos que queiram mostrar, exibir para o seu quadro profissional de estudantes, servidores, também podem nos procurar. TVs públicas, festivais, né, de média-metragem, de produção independente. Eu quero destacar aqui que esse é um trabalho que não foi feito apenas pela Procuradoria, né? Esse documentário está sendo feito em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, certo? Não seria possível, não seria viabilizado esse documentário se não fosse um apoio dado pela Universidade Católica. Eu e Cláudia, nós assumimos a direção, né, técnica do documentário, a produção também, junto com Maria Eduarda Barbosa e Henrique Eduardo Silva, que são nossos estagiários de assessoria de comunicação. O Dr. Marcelo Alves e o Padre Pedro Rubens, da Universidade Católica, são os diretores institucionais do documentário. A produção também é assinada por Daniel França, que é jornalista também da Universidade Católica, Luca Pacheco, edição e montagem, e Nildo Ferreira, também da Universidade Católica, a parte de filmagem e fotografia. A Universidade Católica ela entrou aí como uma grande parceira técnica, certo? Porque nós na Procuradoria não teríamos todo esse suporte, esse material para poder executar esse projeto. Eu quero destacar que esse é um projeto feito sem um orçamento próprio, não foi direcionado um orçamento para que ele fosse executado, ele foi feito apenas com os recursos humanos e materiais já disponíveis nas duas instituições e também não tem fins lucrativos, ou seja, a gente não quer, de forma alguma, ganhar dinheiro com isso. O nosso objetivo é mesmo fazer com que essa história seja conhecida e contada ainda pelas fontes, pelos personagens que viveram aquela época. Porque isso é importante também destacar. E algo assim, te surpreendeu assim, durante esse trabalho que você reconta a história do procurador e aquele episódio especificamente, quer dizer, a denúncia do escândalo da mandioca e o assassinato dele, alguma coisa te surpreendeu a resgatar essa história? Em relação à informação? Informação sobre o procurador? De fato, é claro que é um pouco diferente de um material, né, de jornalismo investigativo, né, porque a ideia não foi também reabrir o caso. A ideia foi recontar, né, a partir dos fatos já conhecidos. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção e que foi unanimidade entre todos os entrevistados foi a própria figura, né, do procurador Pedro Jorge. Né, a gente hoje tem essa imagem, né, pode achar que um procurador da República pode ser uma pessoa
né, inacessível e tal, e de fato o Pedro Jorge não era nada disso. Ele era um ser humano extremamente simples, certo? Ele morava em Olinda, foi perto da casa dele, quando ele estava inclusive voltando para casa, que ele foi assassinado. E todos relatam sobre a personalidade dele, muito discreto, extremamente inteligente, dedicado à família, dedicado ao trabalho e extremamente simples. Uma coisa que na verdade me chamou mesmo a atenção é que o fato do dia a dia de Pedro Jorge, que muitos relataram a mesma coisa, que ele costumava andar descalço na rua, lá por onde ele morava, ali em Jardim Atlântico, Rio Doce, ia muito para a feira de Rio Doce comer jaca, então assim, que ele gostava muito. Então essa simplicidade de Pedro Jorge me chamou muita atenção. Ele ia para o trabalho de ônibus, as pessoas às vezes nem sabiam que ele era procurador. Muitos vizinhos dele só souberam que ele era procurador quando ele foi assassinado. Então isso realmente me chamou muita atenção, acho que fica um exemplo. É interessante porque o procurador Pedro Jorge, ele estava se preparando para ser um monge beneditino, né? Isso. Ele teve essa formação monástica, né? E desistiu, né? E aí vai para o direito, mas eu acho que ele carrega exatamente essa vocação, né? Acho que ia se dirigir para a carreira religiosa, né? Mas assim, prevalece também na formação jurídica dele, de um homem que sempre lutou pela justiça, né? Verdade. O episódio dele mostra a figura de uma pessoa que exercia a atividade de procurador como se um sacerdócio fosse. Uma dedicação enorme à causa e terminou sendo quase que um mártir, né, do Ministério Público Federal. É considerado um mártir, é o único procurador da República até hoje assassinado em razão do exercício das suas funções. E é um marco para a instituição. A instituição de lá para cá mudou bastante, os tempos são outros. Em tempos de mensalão, de lava-jato, tudo corre muito mais rápido, a imprensa está ali cobrando diariamente, dando transparência às coisas, a estrutura é muito maior, mas o exemplo ficou lá atrás, de alguém que com aquelas condições bastante difíceis, ainda no finzinho da ditadura, denunciando pessoas envolvidas com o regime militar, sem segurança, sem apoio, conseguiu levar um caso desse que, para os padrões da época, até para hoje, para uma cidade como Floresta, é um caso de grande repercussão. Então, o exemplo dele é um exemplo que nos toca bastante. E como Dolores disse um pouco antes, estava caindo quase que no esquecimento. Quando eu entrei na carreira, em 97, eu fiz concurso em 96, se falava muito de Pedro Jorge, porque fazia muito pouco tempo que o Major Ferreira havia sido recapturado após um tempo solto, e a figura de Pedro Jorge era um exemplo para a gente, mas passam-se aí alguns anos, cai um pouco no esquecimento, e o objetivo do documentário é exatamente resgatar esse exemplo de denodo, de servidor público, que foi até o final, deu até a sua vida em razão da causa que ele acreditava. Então, Marcelo, o senhor disse aí que mudou essa estrutura do Ministério Público Federal, né? Na época do procurador Pedro Jorge, me parece que eram 3 ou 4 procuradores atuando aqui no Estado, não é isso? Em Pernambuco eram 4 procuradores, se eu não estou enganado, na época de Pedro Jorge. Com certeza hoje, na Procuradoria da República só do Estado de Pernambuco, deve ter coisa de 30 procuradores trabalhando. É claro que Pernambuco era também uma coisa em 1982 e a outra hoje. O Estado cresceu, a população cresceu, as demandas são muito maiores, mas mesmo levando em consideração isso, a estrutura está bem melhor. Número de procuradores, número de servidores, prédio, apoio tecnológico, apoio operacional e uma mentalidade também. O documentário, ele meio que faz uma confissão, uma meia-culpa da própria instituição. O assassinato de Pedro Jorge deve-se um pouco, claro, deve-se quase a totalidade àqueles que executaram e àqueles que mandaram. Mas a instituição, à época, não deu o apoio que deveria ter dado a ele. Ele foi afastado da chefia um pouco antes, ele foi afastado do caso no dia anterior ao fatídico episódio. Isso, uma palavra que está muito na moda, desempoderou ele e levou ao que aconteceu. Então, a própria instituição, no documentário, foi nossa intenção fazer uma certa confissão de uma meia-culpa do que aconteceu. Mas aprendemos. Hoje,
Um procurador que está num caso desta relevância, de uma magnitude considerável, ele tem o apoio da Procuradoria-Geral em Brasília, ele tem o apoio de todos os colegas, equipes são formadas como essa da Lava Jato, uma força-tarefa, segurança é dada. Então, hoje a situação é completamente diferente e isso se deve muito ao caso de Pedro Jorge. Foi uma lição que nós aprendemos. Mas mesmo com todo esse sistema, né, e talvez até uma estrutura até de segurança. De segurança. Que existe também dentro da própria instituição, né, para garantir os seus membros. Hoje, diferente do meu, quando eu entrei, por exemplo, eu entrei em 97, nós não tínhamos um gabinete de segurança institucional. Hoje a Procuradoria-Geral tem. Na nossa Procuradoria, que é a regional, que engloba 6 estados aqui da nossa federação, nós temos um coronel reformado da polícia, que nos dá essa logística, esta segurança, este apoio às informações. E se precisar de algo mais, se tem a Procuradoria-Geral em Brasília, se tem a Polícia Federal ao nosso lado, então a coisa melhorou consideravelmente. Melhorou do tempo que eu entrei e melhorou também muito do tempo de Pedro Jorge, claro, ainda mais. Você bota aí um intervalo de 15 anos entre uma coisa e outra. A pressão ela ainda existe? Eu acredito que deve existir, né? A pressão existe, mas com certeza não é como era no tempo de Pedro Jorge. Hoje nós temos a imprensa que nos dá transparência. Nós temos canais, a internet, o WhatsApp. E hoje você faz uma denúncia hoje, todo mundo já sabe. O caso de Pedro Jorge foi um caso interessante. Ao ele ser uma pessoa introspectiva, que não contava a situação, as pressões que ele estava sofrendo, nem para a própria família, isso diminui a segurança dele. Hoje, se você toma uma atitude, você já divulga essa atitude, já coloca isso na imprensa, já coloca nos meios institucionais, isso lhe dá toda uma segurança. Então, e também lembrando, Pedro Jorge foi assassinado em 82 e nós ainda vivíamos aqui uma ditadura militar, certo? Março de 82, não tinha havido nem as primeiras eleições gerais do país, que foi só no final do ano de 82. Então, a situação era diferente. Hoje a coisa está bem melhor. Pressões, claro, quem não está satisfeito com o trabalho do Ministério Público, e certamente alguém não ficará satisfeito, quem é aquela pessoa que é investigada e que é denunciada, a pressão existe, mas nós temos todos os meios institucionais para que a coisa seja conduzida até o final com segurança. Agora, esses crimes contra as instituições financeiras, né, eles continuam acontecendo, porque no caso do escândalo da mandioca eram fazendeiros, outras pessoas com poder e floresta que pediram dinheiro emprestado ao Banco do Brasil para fazer um plantio fictício, que não existia. E ainda receberam, além de receber o dinheiro para fazer o plantio que não existia, em valores completamente desproporcionais para o tamanho daquela cidade, haveria mais área plantada do que a própria área do município. A injeção de dinheiro na comunidade ali foi uma coisa completamente desarrazoada. Além de receber esse dinheiro para um financiamento que a produção não seria realizada, eles receberam também um seguro por haverem supostamente perdido aquela produção pela seca, quando na verdade nada disso aquilo tinha acontecido, e receberam então 2 vezes. E pelo que consta dos autos, a coisa só foi descoberta porque houve um período de chuva na região. Isso chamou a atenção do Banco do Brasil. Como é que pode? Todo mundo está perdendo aquela produção pela seca quando está chovendo naquele momento na região. E também porque uma pessoa que quis buscar, supostamente de forma correta, o benefício, não conseguiu e foi lá e fez a denúncia. É claro que hoje ainda existe. Basta olhar aí a Lava Jato. Basta olhar os últimos 5 anos, o que é que nós estamos passando, desde o mensalão até agora esse boom da Lava Jato que domina o nosso noticiário dia a dia. Claro que hoje existe, mas a coisa tem que ser feita de forma muito mais sofisticada. Naquela época nós não tínhamos recursos de informática. Claro que uma coisa rudimentar como aquela que foi feita, hoje não se dá mais. Mas a criminalidade, ela se sofistica e a gente está sempre ali tentando acompanhar, mas eu acho que não é só no Brasil, no mundo todo, sempre assim um pouquinho atrás. Mas vamos lutando, vamos lutando. Se você comparar o Brasil de Pedro Jorge com o Brasil de quando eu entrei na Procuradoria, com o Brasil de hoje, eu tenho certeza que a gente melhorou. Quanto a isso, eu sou muito otimista. E
o Ministério Público teve um papel aí muito importante nesta melhoria. O senhor acha que foi surpreendente o fato do escândalo da mandioca de se conseguir a condenação dos acusados? Quer dizer assim, foi feita justiça de alguma forma, mesmo com o assassinato do procurador? Vamos lá. Foi surpreendente isso num momento de ditadura? Vamos lá. A impressão que eu tenho é que eventos como aquele de Floresta devem ter acontecido no Brasil algumas vezes e muitos deles passaram em branco, nunca foram investigados, não deu em nada. Graças em parte a Pedro Jorge, ou em grande parte a Pedro Jorge, esse evento foi investigado, foram denunciados. E graças, ou aí, eu não sei se a palavra correta é essa, mas devido à morte dele, isso ganhou uma dimensão maior e ao final se conseguiu recuperar parte do dinheiro, parte daquelas pessoas envolvidas, não todas, foram condenadas pelo fato e pelo homicídio de Pedro Jorge, mas esse é um dos motes, inclusive, do documentário. Vocês vão ver no final que a justiça não foi completamente feita. Claro que não foi. Não só todo o dinheiro não foi recuperado, como a condenação dos envolvidos não traz de volta Pedro Jorge, o ser humano, certo? Então, do ponto de vista jurídico, mas sobretudo do ponto de vista humano, a justiça não foi feita. Porque quando morre uma pessoa de uma forma tão bárbara como essa, não se tem como voltar no tempo, infelizmente. Esse é um dos motes que vocês vão ver no documentário, quem tiver a oportunidade de ir lá ao Cinema São Luís, ou depois quando ele for distribuído. E o documentário, eu confesso a vocês, quando eu assisti pela primeira vez, eu me emocionei bastante. Ele está muito bem feito, está sobretudo muito emocionante. Sob o ponto de vista humano, porque foi um drama pessoal que a família vive até hoje. Verônica, eu queria até destacar, aproveitando esse mote, que a família, né, a viúva, né, a dona Graça e as duas filhas de Pedro Jorge, elas são entrevistadas no documentário e elas fazem justamente essas colocações, né, que é a visão da família, porque de fato hoje você tem toda a questão o que ficou de lição para o MPF, o que ficou de lição para a sociedade, mas no caso delas, né, foi um ente, né, um pai e um marido, né, que se foi. Então, assim, para elas a justiça realmente nunca, principalmente para elas, a justiça realmente não foi completa, né? Eu acho que até hoje, algumas famílias, elas superam episódios trágicos na vida, mas a impressão que eu tenho quanto à família de Pedro Jorge é que eles não conseguiram superar, ou muito pouco, certo? A senhora não refez, ela está aí passando no trailer que nós estamos vendo, ela não refaz a vida de uma forma completa, as filhas trazem essa tristeza na alma, e vocês vão ver isso no documentário. E elas também estarão no dia do lançamento no Cinema São Luís. Estarão no dia do lançamento. De fato, assim, elas relatam, né, que foram muito culpadas, né, pela família, né, as crianças, né, que eram duas crianças, eu acho que uma tinha 5, outra tinha 2 ou 3 anos, e duas crianças, então, que não tinham nenhuma noção daquilo que estava acontecendo, né, tudo aquilo que estava acontecendo, assim, a perda do pai. Então, assim, para uma mãe, se olhar uma mãe na década de 80, de fato, não foi uma coisa não foi uma coisa fácil. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? A gente tem que valorizar muito o papel dessa mulher também, que é Dona Graça, né? Que é a viúva de Pedro Jorge, porque enfrentar a perda, né, do marido da forma como ocorreu, com duas filhas, e lidar ainda com desenvolvimento, né, a criação dessas crianças, tão bem como ela fez, realmente é uma coisa a ser valorizada. Nós convidamos ela para participar do debate que vai suceder a exibição do filme. E ela disse, eu ainda não me sinto, essa história ainda me dói assim, muito. Tem que ser respeitada, né? E eu ainda não me sinto apta a participar e reviver isso tudo novamente. Então, me deixa assistir, eu vou ficar ali na plateia, mas eu não quero estar ali na frente, isso ainda me dói muito hoje, né? 35 anos depois. É extremamente compreensível, eu acho que qualquer um é capaz de compreender, né? E a gente também. E esse debate vai ser com quem? Bom, o debate, ele vai ser promovido logo após o filme, então a previsão, o filme tem 41 minutos, então logo após uns 10 minutos tem início o debate, ele deve se estrear por de 1 hora. E vai ser com Gilberto Marques, que é o advogado criminalista, que foi o assistente de acusação, né, no caso dos envolvidos, né, do assassinato, né, de Pedro Jorge. Então, ele foi um assistente do MPF nesse processo,
né, que acabou com a condenação dos envolvidos no assassinato de Pedro Jorge. Gilberto Marques, que é uma figura muito conhecida aqui no direito pernambucano. Letícia Lins, que é jornalista. Na época, Letícia cobriu todo o caso pelo Jornal do Brasil, então ela tem uma memória muito grande por esse lado, né, desse viés, essa questão das pressões que a imprensa também sofre, a gente sabe disso, Verônica. E com o irmão Irineu Marinho, ele é ex-monge beneditino, ele era um dos grandes amigos de Pedro Jorge, né, mais velho que Pedro Jorge, então ele era meio que um conselheiro mesmo, e os dois tiveram uma vivência desde a da adolescência, dentro dessa escola, né, católica, né, no mosteiro de Garanhuns, no mosteiro de São Bento, que Pedro Jorge veio aqui primeiro para o estado, em Garanhuns, né, uma escola também de formação religiosa, e logo depois do mosteiro de São Bento em Olinda. O público vai ter a oportunidade de fazer perguntas, de questionar. A impressão que eu tenho é que o filme vai ser tocante, emotivo, mas o debate será também muito bom, porque ao vivo essas testemunhas do acontecido, da época, que viveram todo aquele drama, vão poder contar a história também. Algumas pessoas já foram convidadas para a exibição do documentário, mas uma hora antes, qualquer pessoa, é isso? Isso. Pode se dirigir ao Cine São Luís. 18h30, é importante frisar esse horário, né? A bilheteria, na segunda-feira, dia 27, a bilheteria do Cinema São Luís vai abrir, com 300 ingressos disponíveis gratuitamente para o público. A gente pede que chegue cedo, porque de fato a gente tem percebido uma procura, uma demanda grande, e a gente quer que ocorra tudo da melhor forma possível, as pessoas consigam assistir. Quem infelizmente não conseguir nessa sessão da segunda-feira, a gente tem aí deixa no nosso compromisso, e a gente quer sim que se disponibilizar para que o público tenha acesso posteriormente. Bem, a gente já está nos momentos finais, né, do nosso debate. Eu só queria fazer uma observação, né, assim, porque eu vi o documentário, né, e vocês utilizaram um material da mídia, né? A mídia foi extremamente importante nesse processo, né, a partir do assassinato de Pedro Jorge, né, para que se fizesse justiça. Acredito, inclusive, que o advogado, né, que foi assistente de acusação, doutor Gilberto Marques, né, ele não guardou para si, né, as ameaças que sofreu, até um atentado, né? Houve inclusive uma invasão à casa dele. Tudo isso foi divulgado e de alguma forma isso também garantiu a ele segurança. Ele. Isso. Protegeu, né? Isso, Verônica, é importante destacar, né, que o jornalismo, né, quando ele é feito com responsabilidade, com comprometimento, ele de fato ele presta um serviço à sociedade. E naquela época a gente traz registros, inclusive do Jornal do Comércio, né, da época, o que foi noticiado também, né, de outros jornais também locais, que cobriram o caso, e a cobertura da imprensa foi extremamente importante naquela ocasião, porque de fato, como você colocou, quem estava sofrendo ameaça, que foi o caso de Gilberto Marques, que estava trabalhando naquele processo para levar os condenados, os acusados do assassinato ao júri, ele sofreu ameaças e às vezes ele estava no telefone com a pessoa lá ameaçando, e tem um jornalista já 2, 3 do lado dele, então a partir dali já dava aquela notícia. Isso foi fundamental, isso foi primordial para garantir essa segurança. Né? Para os fins do documentário também a imprensa foi muito importante, porque franqueou as portas à Procuradoria para pesquisa, para utilizar o material, as imagens. Foi uma parceira. Exato, o registro, né, histórico, parceiros. O registro é feito realmente pelos jornais, pela imprensa, e a gente aproveitou muito isso. Ok, a gente está encerrando nossa conversa aqui. Fica o convite para quem quiser conhecer essa história do procurador Pedro Jorge, né, comparecer no Cine São Luís na próxima segunda-feira, 6h30 da noite, né, para conseguir o ingresso antes. A exibição vai ser a partir das 7h30. Né? Muito obrigada, doutor Marcelo Alves, a Dolores, a jornalista Dolores. Obrigada. E a vocês que seguem a gente aqui na TVJC, continuem conectados, que vai ter também um debate super interessante, logo mais, sobre segurança na cidade do Recife. Tá? Muito obrigada e boa tarde.